Hoje, a aula vai ser sobre, uma discussão, né, a respeito de partes não integradas, eh, assim como eu disse na última aula sobre julgamento, que tem partes que não estão integradas e ficam passíveis de julgamento, eu queria juntar a essa ideia a ideia das adicções, a ideia das compulsões, a ideia daquilo que eu não controlo. Nós estamos vivendo um momento e uma era onde tem chego na clínica muitos assuntos de pessoas usando medicações, usando drogas, usando recursos, para se aliviarem imediatamente de angústia que eu não sei integrar, de assuntos que eu não sei, sentir e viver. E isso vai nos preocupando bastante, isso vai trazendo uma necessidade de pensar. Eu acho que a maioria dos profissionais, psicólogos que estão trabalhando com adicção, que estão trabalhando com droga, que estão trabalhando, com pessoas e dependentes químicos, já não tem um julgamento moral. E eu queria entender isso, assim, como algo super importante, né. Eu acho que a gente também as pessoas que estão se automedicando, as pessoas que estão tentando, de uma maneira própria, solitária, individual, se livrar de algumas angústias e de crises de ansiedade, vão usando recursos que estão disponíveis na nossa sociedade nesse momento e vão ficando muito solitários, né. Eu acho que a gente precisa falar do o quanto que para que eu procure recursos muito sem ajuda, muito solitariamente, eu vou encontrando, eh, eu vou me perdendo em vícios, eu vou me perdendo em compulsões, né. E, quando eu não me isolo, porque normalmente as compulsões, os vícios, pode estar levando a um isolamento, né. Então acho que não é uma novidade, né, dizer que a gente está bastante preocupado com as telas, com as pessoas isoladas. As pessoas isoladas sempre foram uma preocupação grande e cada vez mais eu acho que as telas elas ajudam nessa tendência do humano a se isolar quando não está bem, a se retirar da sociedade quando não está bem, ao ter essa sensação forte de que não posso ser incluído, né, assim, não tem lugar para mim no mundo, né. Então, assim, eu acho que a gente precisa, entender tudo isso sem nenhum julgamento, né, seja por qual tipo de isolamento, né, assim, ou de droga, ou de de pornografia, ou seja qual tipo de isolamento que está gerando, né, nas pessoas no nosso entorno, não estão para ser julgados. Então eu falei que aquilo que não está integrado está passível de ser julgado, mas eu acho que essas questões estão precisando de ajuda, né, para serem integradas, porque elas têm uma função, né, na vida das pessoas, como uma função de regulação. Então quando eu quero, quando eu estou muito angustiado, então eu posso ir lá e usar uma droga. Se eu estiver muito angustiado, eu posso entrar num ritmo, né, de de parecer que eu estou junto com um grupo e com uma multidão, mas estou com um objetivo muito isolado, né, de beber intensamente. Então, assim, as pessoas que eu cuido, né, assim, não conseguem nem vir para as sessões, né, porque vir para a sessão significa sair de um isolamento que que parece estar funcionando, mas não funciona. Então, assim, a adicção, ela é não relacional, né. E o que a gente sugere, né, é que precisam aumentar as relações, mas as relações que me escute, as relações verdadeiras,
que existe um outro, né, onde eu vou construir uma relação. A princípio, essas pessoas precisam construir uma relação dual, para depois ir expandindo para relações mais comunitárias, digamos assim. Então, é disso que eu queria falar, né, assim, dessa diferença, né, do quanto a sexualidade ou uma vida potente de uma pessoa é quando ela está se relacionando, né. E quando a gente começa a parar de se relacionar, quando a gente começa a parar de viver, né, as relações, o contato, a aproximação, né, eu já começo a ter que tomar alguns cuidados. Uma pessoa que não aceita convites, que não aceita chamados, e a gente isso vai nos chamando a atenção, né. Então, eu tenho pessoas na minha família que, assim, todo mundo já dizia: "Nem adianta chamar", né, porque ele não vai conseguir ir para um aniversário em São Paulo, ele não vai conseguir sair do seu meio. Então vai entrando uma fobia, vai entrando um medo da vida, um medo das relações, e vai isolando demais, né, a forma de estar na vida. Então eu acho que é responsabilidade de todos nós, independente de profissão, independente de qualquer coisa, ir buscar as pessoas isoladas, né, de alguma maneira, de de não contribuir, né, de não se manter em silêncio, né, diante de uma crise desse tipo, né. Então acho que a gente está vivendo essa crise, né, de pessoas isoladas, e a gente pode, né, pensar como que a gente se relaciona, não como a gente vai criticar, mas como que eu posso me relacionar com aquela pessoa, né. Eu já contei isso em algum vídeo, eu vou talvez estar me repetindo, mas eu me lembro de uma pessoa que me dizia assim: Meu pai é muito chato, toda hora ele entra no meu quarto e fala: "Ó, vamos comer pizza? Ó, vamos assistir uma série comigo? Ó, vamos", mas que cara chato. E eu disse para ele: "Nossa, me pareceu uma pessoa que não abre mão da tua presença". E quando eu disse isso, ele ficou tão emocionado, ele começou a chorar na hora, ele foi impactado por uma verdade, um amor que ele não estava integrando. E quando eu disse isso, e ele integrou e fez sentido, e talvez eu tenha dito na hora certa, no tom de voz certo, imediatamente ele se emocionou, né. E imediatamente o amor entrou. A fé no vínculo voltou. E a hora que essa amorosidade, ela faz presença sensorial, física, sentida, eh, isso quebra muito dessas convicções de isolamento, né. Então, assim, eu acho que eu posso voltar a falar disso de outras formas, de formas mais claras, né, pensando na sexualidade, mas eu acho que hoje, introduzir um pouco esse assunto e saber que a gente contracena com as pessoas que estão em isolamento, né. A gente se omitir é contracenar com a adicção, seja ela qual for, seja o vício das telas, seja o vício da pornografia, seja o vício da droga, porque todos os vícios contam com o isolamento. Preciso estar isolado para sustentar o meu vício, né. Tem todo mundo que sair, eu vou ficar sozinho para sustentar meu vício. E eu acho que a gente pode entender que quando a gente, não interrompe, não atrapalha uma pessoa assim, a gente está contribuindo e contracenando com a adicção.